Graça e paz, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos continuar o nosso estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse. Deus vai abençoar você, queridos irmãos, em cada um destes estudos. Assista desde o primeiro até o último, fica com a gente até o final do vídeo. Deus tem bênçãos para entregar, sabe? Cada estudo vai abençoar as nossas vidas. Hoje vamos estar na segunda igreja, segunda carta da igreja de Esmirna. Peço que você fique até o final, deixe a sua curtida, se inscreva nesse canal e vamos a esse estudo abençoado do nosso Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 8. Mais uma vez, o Senhor direcionando ali ao responsável pelaquela igreja. Mais uma vez o Senhor direcionando ali, sabe, ao profeta, ao líder, né, a que Deus tinha escolhido ele para ser ali o atalaia, né? Olha só o que o Senhor estava vendo na igreja de Esmirna, o que estava acontecendo, sabe, naquela igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 8, declara o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Primeiro a palavra de Deus fala que é o alfa e o ômega, né? O primeiro e o último. E por que o Senhor falou que esteve morto e tornou a reviver? Aquela igreja era uma igreja que ela estava prestes a passar provações até mesmo da própria vida. A igreja de Esmirna, queridos irmãos, estava vivendo um tempo de muita luta e perseguição. Então eles estavam precisando receber uma palavra diferente das demais igrejas, que era uma palavra para que eles pudessem estar prontos, sabe, a renunciar a própria vida deles para servir o Senhor. Eles eram uma igreja fiel, eles eram uma igreja que servia a Deus, eles eram uma igreja de Deus. Porém, eles estavam para enfrentar uma grande perseguição, tribulação, a ponto de eles correr risco da própria vida. Então o Senhor já trouxe para eles: ó, eu sou aquele que esteve morto, mas eu revivi, eu estou vivo, para mostrar para eles: ó, vocês vão passar essa luta, sabe, mas a vida já está esperando vocês. E a palavra de Deus continua no versículo 9: conheço a tua tribulação. Olha aí, ó, a tribulação que eles estavam vivendo. O Senhor estava vendo tudo, ó. A tua pobreza, mas tu és rico. Por que estava tendo, gente, uma pobreza naquela igreja? Existia uma série de fatores, sabe, que a igreja, ela não conseguiu ver que estava levando ela para aquela pobreza. O inimigo conseguiu encontrar brechas, tanto para perseguir, tanto para atingir financeiramente, né, em outras questões, e também até mesmo contra a vida deles. Existiam falhas, existiam pecados. Só que o Senhor Deus, nesse momento, a palavra de Deus mostra que o Senhor Deus, o que ele levou em relevância foi de dizer para eles, trazer um conforto. Ó, eu estou vendo que apesar de falhas, né, mas eu estou vendo a tribulação de vocês, eu estou vendo a pobreza de vocês, sabe, eu também sofri, eu também morri, eu também, sabe, passei minhas lutas. O Senhor trazendo um consolo para aquela igreja. Olha lá, versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, ó, tu és rico com Deus, a tua riqueza está em Deus, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quer dizer, além de toda uma perseguição, além de uma pobreza, ainda tinham aqueles que, sabe, se vangloriavam como judeus. Tinham aqueles, sabe, que se achavam melhores ali no meio daquela igreja. Tinham aqueles, sabe, que pisavam no calo do outro para trazer sofrimento, para humilhar os outros. E o Senhor diz: tem muita gente aí, ó, que na verdade é a igreja de Satanás.
O Senhor estava vendo tudo que eles estavam passando. A igreja estava passando, sabe, tinha muitas falhas que permitiram entrar ali, falsas. A gente leu no estudo anterior, a igreja de Éfeso não permitia falsos profetas, não permitia. A igreja de Esmirna, diferentemente, eles não conseguiram identificar, eles não conseguiram barrar. Então penetrou muitos falsos judeus que eram da igreja de Satanás, diziam que eram de Deus, mas na verdade eram da igreja de Satanás, e por meio dessas brechas levou a igreja à pobreza, e assim também uma grave perseguição, sabe, que houve. Só que o Senhor Deus, sabendo das fraquezas deles, que não foi algo premeditado que aquela igreja viveu, né? O Senhor foi lá para consolar, para fortalecer, porque o Senhor trata cada um segundo a sua capacidade. O Senhor trata cada um, queridos irmãos, né? Porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Deus, ele vai julgar, ele vai tratar com cada um de uma forma, porque o Senhor conhece os corações como nós não conhecemos. E a palavra de Deus continua, versículo 10: não temas as coisas que tem de sofrer. O Senhor viu, a luta já estava feia, o negócio já estava feio, mas ia se agravar. Só que o Senhor já deu uma palavra: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Não tenham medo, sabe, as brechas, as lutas, as coisas que estão acontecendo. Não tenha medo do que está acontecendo. Olha só: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos irmãos, olha que luta, olha só a situação, gente. A igreja, com tudo que aconteceu, a Bíblia fala que o diabo iria lançar eles em prisão, iria haver uma prisão, iria haver uma provação permitida por Deus, sabe, provavelmente brechas, provavelmente falhas, erros que aconteceu, iria haver uma provação ali, mas Deus permitindo. Só que Deus já trouxe uma revelação para o Atalaia mostrar para a igreja de Esmirna: vocês serão postos à prova, né? Tribulação aqui, 10 dias. E a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte. Você está entendendo agora por que o Senhor começou falando: eu sou aquele que morreu e reviveu? Porque o Senhor já sabia que eles iriam passar por aquela tribulação pesada que iria custar a vida deles. E o Senhor falou: vocês me serviram até aqui, vocês vão me servir até a morte. Porque se você continuar comigo, eu vou dar a coroa da vida, eu vou recompensar, eu vou estar ali de braços abertos, eu vou ajudar vocês, eu vou estar com vocês, vocês vão conseguir vencer, se vocês continuar comigo. E conclui a mensagem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo, é a morte eterna, que a pessoa fica sem a presença de Deus, sem luz, sem paz, sabe? Aqui na terra, sofrimento não se compara à segunda morte, que é a morte do inferno, que é o inferno, a morte, né? O diabo, os seguidores, os anjos, falso profeta, vai ser tudo jogado no lago de fogo. Segunda morte, sofrimento eterno. O Senhor falou: vocês podem sofrer aqui, mas se vocês ficar firmes comigo, eu vou livrar vocês da segunda morte. Eu tenho recompensa para vocês. Esse é o estudo aqui da segunda carta, segunda igreja. Espero que tenha te abençoado. Peço que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ative as notificações e fica junto com a gente. Tem mais estudos de Deus chegando para você, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus.